o que separa meros feiticeiros que conseguem combater simples maldições de feiticeiros que estão no ápice de poder no mundo Jujutsu. E ficam, sim, de certa forma, inalcançáveis quando o assunto é poder. Assim como todo anime, todo mangá shonen, existe um tipo de habilidade especial que é utilizada como meio de combate naquele universo. E em Jujutsu Kaisen, as técnicas são as técnicas amaldiçoadas que usam da energia amaldiçoada para gerar um poder especial, um poder que pode ser utilizado para combate ou então para defesa. Cada feiticeiro Jujutsu tende a desenvolver uma técnica especial única, a técnica amaldiçoada inata. Alguns podem ser herdadas hereditariamente, o que acontece como, por exemplo, com o Satoru Gojo, que herdou a técnica do clã Gojo, que é os seis olhos e o infinito, ou também como o Megumi Fushiguro, que herda as 10 sombras, que é a técnica especial ali do clã Zenin. Também existem aqueles feiticeiros que desenvolvem técnicas individuais, ou seja, eles nascem com a propensão de desenvolver aquela técnica específica ao longo dos anos. Mas também existem aqueles que não possuem técnica inata nenhuma, como por exemplo o Yuji Itadori, que apesar de ser receptáculo do Sukuna por muito tempo na obra, ele não possuía nenhuma técnica inata, mesmo sendo capaz de manipular a energia amaldiçoada. Toda técnica amaldiçoada, ela é gerada com a energia amaldiçoada. E a energia amaldiçoada, ela é gerada a partir de emoções ruins, emoções negativas, como raiva, ódio, medo. E quanto mais energia amaldiçoada o usuário é capaz de gerar, mais forte tende a ser a sua técnica amaldiçoada. Controlar a energia amaldiçoada não é uma tarefa muito fácil, e isso foi dito pelo próprio Satoru Gojo, que muito possivelmente é o usuário melhor de energia amaldiçoada que apareceu ao longo da obra de Jujutsu Kaisen, pelo fato de ele ser um usuário dos seis olhos. E ele mesmo disse isso ao ensinar o Yuji Itadori a manipular a energia amaldiçoada. Porém, assim como o Satoru Gojo, que era um prodígio, existiram outros feiticeiros prodígios que tinham a capacidade de gerar e manipular energia amaldiçoada com maior facilidade, como por exemplo, gerando energia amaldiçoada de forma exacerbada e ainda assim desperdiçando o mínimo ao utilizar suas técnicas amaldiçoadas. Dentro das técnicas que todo feiticeiro Jujutsu é capaz de executar, existe o Kokusen, ou fulgor negro. O Kokusen é um fenômeno no Jujutsu que amplifica o golpe físico do usuário quando a energia amaldiçoada é aplicada a ele dentro de um milionésimo de segundo. Quando o feiticeiro conquista isso, a energia dele faísca em preto e o poder destrutivo do golpe é igual a um acerto normal elevado a 2,5. Ou seja, o golpe é mais de 2 vezes mais forte que um golpe comum imbuído em energia amaldiçoada. Executar o Kokusen exige uma concentração enorme e, ao contrário do que muita gente pensa, o Kokusen não depende unicamente e exclusivamente da sorte. Ele é uma relação de fatores que fazem o feiticeiro Jujutsu ser capaz de executar o Kokusen. Como eu disse há um tempo atrás, ele precisa imbuir energia amaldiçoada no golpe em um milionésimo de segundo, então teoricamente não é sorte. Seria um fator puro de habilidade ou talvez uma junção desses fatores juntos. Assim como eu, existem pessoas que acreditam que o Itadori era sim capaz de executar o fulgor negro ou o Kokusen quando ele quisesse, mas é algo que só Gege Akutami é capaz de responder, já que ele é o criador da obra. As técnicas amaldiçoadas, elas comumente são utilizadas com selos de mão ou então com palavras de invocação, e a qualidade e o poder destrutivo ou a qualidade de execução da técnica amaldiçoada pode estar diretamente relacionada a como o feiticeiro consegue otimizar o uso dos selos de mão ou então das palavras de invocação.
Um adendo curioso é que Satoru Gojo teve a capacidade de otimizar as suas técnicas amaldiçoadas num nível tão grande que ele foi capaz de automatizar algumas técnicas usando o ilimitado, o que de fato coloca um feiticeiro num nível completamente diferente de outros feiticeiros é na verdade o uso da expansão de domínio. Existem inúmeras técnicas que podem colocar o feiticeiro Jujutsu num patamar mais elevado por conta de serem únicas ou então herdadas de clã, que tornam elas mais especiais ainda. Porém, poucos feiticeiros possuem uma expansão de domínio e é isso que pode definir de fato o resultado de uma batalha. A expansão de domínio é uma técnica de barreira avançada que é considerada o auge do mundo Jujutsu. Dentro dessa barreira, o usuário imbui a sua técnica amaldiçoada inata nele. E dentro desse domínio, dessa barreira, a técnica amaldiçoada do usuário é amplificada ao máximo e o acerto garantido dessa técnica amaldiçoada é garantido. Basicamente, quando o usuário usa a sua expansão de domínio, isso pode significar que a batalha pode sim ter acabado. Para expandir o domínio do usuário, é necessário ou um selo de mão, ou uma palavra de invocação, ou talvez as duas coisas, né? O que a maioria dos usuários de expansão de domínio fazem. Existem expansões de domínios que são letais e essas expansões de domínios elas são feitas dentro de uma barreira fechada e a técnica amaldiçoada é imbuída. Porém, independentemente se o domínio é letal ou não, não significa que o acerto vai ser de fato letal. Essas expansões de domínio letais não podem ser paradas nem ao mesmo pelo infinito do Gojo, e a gente pode ver isso durante a luta do Gojo com o Sukuna. Ele é atingido várias vezes pelos cortes, mas ele consegue se recuperar utilizando a energia amaldiçoada reversa. Porém, apesar da técnica amaldiçoada ter, apenas dois personagens foram mostrados utilizando uma técnica de expansão de domínio, utilizando uma barreira que não era fechada e a barreira era aberta. Era como pintar um quadro no ar em vez de utilizar um quadro. Isso foi algo dito no próprio anime e eu acho que no mangá também. Os dois personagens capazes de fazer isso são o Kenjaku e o Sukuna. E a expansão do Sukuna ela se estende por muitos metros quadrados. Então ele pode utilizar a técnica amaldiçoada dele de forma livre e destruindo tudo ao seu redor. Mas aí, você sabia como funcionavam as expansões de domínio, que é o que de fato define um feiticeiro Jujutsu como grau especial ou não? Deixa aí nos comentários o que você achou, qual a expansão de domínio você acha a mais poderosa. Deixa o like no vídeo se você gostou e até o próximo vídeo.